Olá, sexto ano! Vamos continuar falando sobre a Roma Antiga. Hoje nós vamos entrar na história dos imperadores, na política do pão e circo, com os anfiteatros e a luta dos gladiadores nas arenas. Também vamos entender a vida das mulheres romanas, a vida das crianças romanas, conhecer também o sistema de arquitetura que eles desenvolveram e por que foi tão importante esse legado arquitetônico para os dias atuais. E vamos lá, continuando com a nossa habilidade. Nós temos aqui, hoje trabalharemos o Império no mundo antigo, com vista à análise das diferentes formas de equilíbrio e desequilíbrio entre as partes envolvidas, comparando-as com diferentes formas de organização política na África, na América, no Oriente Médio, no mesmo período, porque o Império Romano ele vai se estender até o Egito, na África. Vamos lá conhecer essa história. E aqui nós temos já uma imagem bem peculiar de uma moeda da época de Júlio César. Júlio César, esse grande general que marcou a história e que deixou como seu sucessor Otávio Augustus. Mas vamos entender aqui. Olha aqui, está escrito em latim, Veni, Vidi, Vici. Ou seja, vi e venci. Bem típico de Júlio César, um grande general que expandiu o território romano, ainda na época da República. Então, por muitos historiadores, ele não é considerado um imperador romano, já que ele foi a figura de um general do exército romano que ganhou muita popularidade entre os romanos, expandiu a estrutura que Roma já legava para outras regiões da Europa, e ele conquistou territórios, principalmente da Gália, onde hoje é a França. E aí ele se tornou muito famoso e querido também pelo seu exército, que fazia tudo o que ele pedia, porque suas conquistas eram garantidas. A sua morte será trágica porque ele vai ser morto dentro do próprio Senado, né? O que vai causar uma revolta popular após a sua morte e trazer o fim à República Romana e o início do Império, que será exatamente por um membro da sua família, né? Considerado membro da sua família, que adotou o nome de o Venerado Augusto, ou seja, Otávio Augusto se torna o primeiro imperador de Roma. Então, Júlio César ele foi uma figura icônica, muito importante dentro desse processo. Compreenda por que ele ganhou popularidade. Como ele ficou tão querido pelos romanos. Com as conquistas, quem era membro do exército, ao voltar, queria também seus benefícios em terras, em perdão de dívidas, e isso ia ganhando força. Então ele liberou os devedores do pagamento de parte das dívidas, ele fez melhorias para a cidade de Roma, ele fez distribuição de trigo, que era a base da alimentação, o trigo que faz o pão, né? Daí a gente já vê lá atrás os requisitos do que nós vamos falar já sobre política do pão e circo, né? Então essa foi a figura de Júlio César. Agora vamos continuar aqui com a história de Otávio Augusto, né? Otávio Augusto, considerado o primeiro imperador de Roma, que praticamente, né, foi o sucessor de Júlio César. Então ele reinou. Ele ficou muito conhecido porque ele investiu muito em obras públicas, e esse investimento em obras públicas agradava a população, fazia crescer todas as cidades do Império Romano.
Eu vou trazer aqui também outros, quem são, né, a linhagem aí dos principais imperadores romanos. Depois de Otaviano Augusto, ou Otávio Augusto, nós temos Cláudio, que conquistou territórios até a Grã-Bretanha, próximo onde hoje é o Reino Unido, né, a Inglaterra. Temos aqui a figura de Nero, que foi o mais perverso de todos os imperadores. E ele ficou conhecido porque o cristianismo, a religião cristã de Jesus Cristo já estava crescendo dentro do Império Romano, ganhando muitos adeptos. E ele promoveu, né, a morte, o genocídio, né, de muitos cristãos. Ele condenou à morte muitos cristãos. Depois de Nero, nós temos o seu filho Tito, né, que ficou conhecido por ter destruído o templo do rei Salomão. Tivemos Trajano, que é considerado um grande conquistador do Império Romano, expandiu o território. Temos Adriano, também que construiu a Grande Muralha, que vai até, né, até o norte da Grã-Bretanha. Diocleciano, que conseguiu dividir o Império em Oriental e Ocidental, Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente. Temos Constantino, que proibiu as pessoas de perseguirem os cristãos e aceitou a religião cristã como oficial de Roma. Também construiu e rebatizou como capital Constantinopla. Depois nós tivemos Rômulo Augusto, que vai ser o último imperador de Roma, e Constantino XI, que foi o último imperador romano do Oriente, tá? Que é a parte onde estavam concentrados os turcos otomanos. Mas vamos entrar agora aqui. Também é importante compreender a fase dos triunviratos. Voltando a Júlio César, nós tivemos o primeiro triunvirato, ou seja, era um governo na crise da República e antes de ser instaurado o período do Império. Nós tivemos dois triunviratos. O primeiro triunvirato foi formado por Júlio César, o general, por Pompeu e Crasso. Então, Júlio César liderava o exército, Pompeu e Crasso as questões políticas dentro do Senado. Mas a gente viu que a morte de Júlio César foi trágica dentro do próprio Senado. E aí nós temos o segundo triunvirato, formado por Otávio, que vai ser o primeiro imperador de Roma, Lépido e Marco Antônio. Mas que Lépido e Marco Antônio não conseguiram demonstrar nenhuma força e Otávio se torna, né, o primeiro imperador. Essa fase é conhecida também como dinastia Júlio-Claudiana. Agora vamos para o que vocês têm no livro didático de vocês. Esse mapa mostra a força de Otávio Augustus. Por quê? Ele conseguiu expandir toda essa área da Europa, praticamente toda a Europa que nós conhecemos hoje, chegando próximo da Alemanha, do Reino Unido, da França, da Itália, que é onde está a própria Roma. Todo esse território em amarelo é a expansão durante o império de Otávio Augusto. Então ele dominou não só Roma, não só a Itália, como toda a maior parte da Europa. Essa é a extensão do Império Romano no século II, na época de Otávio Augusto. Agora nós temos esse local lindo aqui, né? Quem não conhece ou já ouviu falar, ouviu essa imagem do Coliseu Romano, que está lá intacto para visitação, né? Não como na época que foi construído, mas para visitação até os dias de hoje como fonte histórica. E vamos compreender um pouquinho da história do Coliseu. Olha, tem uma estatuazinha aqui bonitinha, né? Do Coliseu Romano. Então, a sua construção, ela foi cerca de 10 anos, né? Por ordem do imperador Vespasiano, Flávio Vespasiano, que será sucedido pelo seu filho Tito, tá? Então, Tito, ele é quem inaugura o Coliseu.
E o que é o Coliseu, professora? É um anfiteatro. Os romanos, eles gostavam muito de assistir lutas e apresentações. Era o que alegrava, né, e divertia o povo, era o lazer da população romana, ir a esses anfiteatros. O Coliseu não foi o único anfiteatro, não foi a única arena existente no Império Romano. Existiram várias construções de anfiteatros e o mais famoso é o Coliseu. Então, nós temos aqui a historinha que eu contei para vocês, eu disse que ia detalhar da política do pão e circo. Ou seja, vamos dar lazer à população e vamos dar o trigo lá, como fez Júlio César, que é a comida, para acalmar os ânimos, principalmente em épocas, né, que o povo estava desagradado do governo e com seus imperadores. Então a política do pão e circo é como você promover um show e deixar a população feliz, né? Quando se promove, por exemplo, um São João, um carnaval, e o povo esquece dos problemas reais do país. Então aqui eu tenho a figura dos gladiadores, a luta desses gladiadores, que muitas vezes eram pessoas que se tornaram escravizadas, capturadas nas guerras, que eram promovidas pelo exército. E aí eles eram trazidos para animar o povo, lutando contra animais ferozes como leões, tigres, ursos. E também eles faziam exposições, né, de elefantes. Ou seja, a luta dos gladiadores não era só homens contra homens, mas também contra animais. E isso animava o povo, trazia lazer para o povo como um circo, né? Era uma forma de lazer. Eu coloquei aqui um texto do livro de vocês que diz: um dos espetáculos públicos que mais chamavam a atenção da população eram as lutas de arena. As lutas de arena, que eram as lutas dos gladiadores. E que, como eu mostrei aqui a imagem do filme também, o gladiador demonstra, e essa imagem de um mosaico. Mosaico era uma arte romana feita em pedaços de cerâmica, de vidro, e que eles faziam imagens todas, né? Essa arte da época dos romanos, para mostrar uma cena que era cotidiana, então por meio dos mosaicos. Os espetáculos públicos romanos, eles eram frequentados pela maior parte dos moradores, era a elite dos patrícios, dos plebeus, ou seja, todos assistiam aos espetáculos, nessas arenas, nos teatros, nos circos. Então, no período imperial, a cidade de Roma, ela tornou-se uma metrópole, uma grande cidade, com cerca de 1 milhão de habitantes. Grande parte desta população, no entanto, não encontrava trabalho, vivia em condições miseráveis, e aí, para acalmar os ânimos, pão e circo, que é o panis et circenses, né? Política do pão e circo. De acordo com essa política, os imperadores distribuíam pães, cereais para a população carente e promoviam grandes espetáculos para trazer o lazer gratuito, de graça, não pagava-se ingresso para assistir aos espetáculos. Os principais espetáculos públicos eram encenações de teatro, lutas na arena e corridas de biga, que vocês têm aí no livro também falando sobre as corridas de biga. O esporte. Outro grande legado dos romanos para nós é o direito. E o mais famoso deles, né? A lei das 12 tábuas. Ou seja, é o lex dodecimim tabularum, né? Lei das 12 tábuas. Eram os princípios legais do direito. E dentro desse direito eu trouxe alguns aqui que permanecem até hoje para nós. Vamos ver aqui? Pegar a caneta. Quic sum, princípio básico da justiça, significa que cada um pertence àquilo que é seu.
Duralex, eita canetinha. Sedilex, Duralex, Sedilex, ó, Duralex, Sedilex. A lei é dura, mas é a lei. E nullum crime, nulla poena sine lege. Não há crime nem pena sem que a lei decida. Ou seja, quem tem que tomar a decisão é o que está escrito na lei. Esses princípios que são usados até hoje no direito civil, no nosso direito, ela é uma herança da época da Lei das 12 Tábuas, da época do direito romano. Fora também que é importante lembrar que nós temos dentro dos numerais os algarismos romanos. E quando a gente pega na Constituição, quando a gente pega as leis e os incisos, eles estão lá também ordenados, né, em algarismo romano. Aqui, pessoal, prestem atenção nessas duas imagens dos arquedutos, como os romanos foram espertos, inteligentes, construíram grandes obras públicas que traziam benefícios para o povo, para o dia a dia da população. E eu trouxe os arquedutos porque isso aqui não é para embelezar, mesmo que seja uma cena linda. Eles tinham a função de encanar, de levar a água para, né, lugares distantes. Eles construíram grandes estradas também, com materiais que são semelhantes à argamassa, com material vulcânico para trazer até mais resistência misturado a esse calcário. E essas grandes obras beneficiavam o povo porque fornecia água. Já pensou quando falta um dia, 2 dias de água para a gente já é um transtorno? Imagine naquela época tão antiga você ter água encanada, você ter estradas, o comércio crescer, as cidades se ligarem umas às outras por meio dessas estradas, promover a agricultura, tudo devido a esses arquedutos. Então, foram grandes obras muito importantes e que nos legaram e mostraram a estrutura de fazer grandes obras públicas que beneficiam o povo. E a vida das mulheres? Vamos falar agora aqui, ó. Esse mosaico que a gente já falou, né? Como eram feitos os mosaicos, mostra como era a vida de uma plebeia e de uma patrícia, né? A plebe, lembrando lá atrás do primeiro vídeo, a plebe é o povo trabalhador, né? O povo que podia ser um artesão, um comerciante, uma camponesa, né? Trabalhadora do campo. E nós temos aqui as plebeias também trabalhando para as patrícias dentro da sua casa. E as patrícias sobravam tempo, já que tinham as plebeias cuidando dos filhos, né? E essas patrícias, a média de idade para se casar era 14 anos, né? A partir dos 14 anos de idade. Geralmente os pretendentes eram bem mais velhos que elas, né? Quando eles voltavam das guerras, que já tinham conquistado algo, alguma propriedade ou financeiro, né? Eles iam buscar o casamento. E aos 14 anos as patrícias se casavam. Elas tinham tempo de sobra para aprender a ler, a escrever, a tocar instrumentos musicais, a pintar, algo que a plebeia não tinha esse tempo, já que estava trabalhando e servindo a uma patrícia. E a educação das crianças? Começava aos 7 anos de idade. Deixa eu tirar a minha imagem daqui do meio. Isso. Começava aos 7 anos de idade, aprendiam a ler, a escrever, recebiam noções de cálculo, principalmente quem era das famílias patrícias. Por volta dos 12 anos de idade, as meninas deixavam a escola e passavam a ser educadas pelas suas mães para serem boas esposas, submissas aos seus maridos, né? Que a vida era assim, injusta. Não tinha uma igualdade de gênero, masculino e feminino, né? Essa era a função das mulheres. O objetivo era que se tornassem boas donas de casa, esposas e mães. A partir dos 12 anos de idade, somente os meninos de famílias influentes continuavam a estudar e as meninas paravam de estudar.
aprendiam literatura, história, idioma grego, também eram preparados para a vida militar. Os meninos. E aqui nós temos uma imagem deles estudando, aprendendo. E aí nós temos agora uma fase da Roma Antiga conhecida como Baixo Império. É a crise do escravismo, porque muitos já tinham servido o exército, já tinham pago suas dívidas, já estavam livres. Então a vida já estava mais confortável, digamos assim. As cidades elas cresceram, o império se estendeu. E aí nós temos uma crise desse império, né? E fora sempre aquele perigo da invasão de outros povos, e que nós veremos que os povos invasores serão os povos germânicos, chamados também de povos bárbaros. Então a falta de proteção dessas fronteiras contra os invasores germânicos vai trazer também a divisão do Império Romano do Oriente, Império Romano do Ocidente. E nós vamos ter aqui então fundação de duas capitais diferentes, Bizâncio, Constantinopla, e aí a gente vê uma crise desses governantes desse império. Para superar a crise, foi criada a tetrarquia. Então já não é mais apenas um imperador, nós temos o quê? 4 governantes. Tetra vem de 4. Então, tetrarquia era dividir esse governo em 4 funções para que tentassem reunificar todo o Império Romano e organizar. Infelizmente, não deu certo a tetrarquia. Então, esse sistema de governo no qual, depois da crise política, nós tivemos Maximiano, né, nomeando 2 generais para governar grandes áreas do Império. E nós tivemos aí também, depois, a abdicação do mesmo Diocleciano e de Maximiano em 305, e seus generais o substituíram. Nós tivemos uma sucessão de várias guerras de pessoas comuns, guerras civis da população insatisfeita com a tetrarquia. Então ela se desfez, né? E nós tivemos a figura aí, como eu disse a vocês, da divisão, né, do Império em Oriente, com a capital em Bizâncio, e Ocidente, que depois Bizâncio vai se tornar Constantinopla. Perdão, aqui teve um errozinho aqui, né? Então a capital do Império para o Oriente, na cidade de Bizâncio, que depois vai ser transformada em Constantinopla. O cristianismo, ele foi difundido, ele cresceu, né? Nós temos as partes bíblicas mostrando como Jesus Cristo foi perseguido. Nós temos, né, toda aquela parte de Jesus Cristo na cruz, que era também uma punição comum naquela época, perversa, né? Então, o cristianismo é a divisão do império. Durante o seu governo, Constantino passou a apoiar os seguidores de uma religião que ganhava cada vez mais espaço no império. Então, o cristianismo ele vai se tornar religião oficial. Com o imperador Teodósio, levou adiante os planos de Constantino e tornou o cristianismo a religião oficial do império. Então, Constantino já era adepto do cristianismo, já aceitava o cristianismo. E Teodósio, ele vai transformar o cristianismo, a religião cristã, em religião oficial do Império Romano. Igreja Católica Apostólica Romana. Então nós temos, além disso, Teodósio dividiu o império em 2 partes. Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Aí eu destaquei aqui embaixo para vocês algo importante, que é o chamado Édito de Tessalônica, de Teodósio Magno. Foi quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Ou seja, Teodósio, né? Ele assina, Teodósio Magno, mas existe um documento para oficializar isso. E como é o nome do documento? Édito da Tessalônica, tá certo? Foi assinado esse édito, né?
o Edito de Milão, promulgado por Constantino Magno, o culto cristão passou a ser permitido no Império com o Edito de Milão e posteriormente, depois com Teodósio Magno, se torna religião oficial pelo Edito de Tessalônica. Então, primeiro, lá atrás com Constantino, tem o Edito de Milão e com Teodósio Magno, o Edito de Tessalônica, que aí já se torna religião oficial do Império Romano. Outra curiosidade é essa cidade de Pompeia, que foi encontrada embaixo das cinzas de um vulcão. E aí eu gostaria de comentar aqui esse trecho. Vocês têm na íntegra do livro didático de vocês todo o texto. Aqui é só o início, né? Mostrando que o vulcão Vesúvio, quando ele entrou em erupção, as suas cinzas cobriram toda essa cidade romana, certo? Que foi a cidade de Pompeia. E hoje, com as escavações, a gente consegue entender como era a vida cotidiana nessa cidade pela população de Pompeia. Então, esse foi o nosso conteúdo parte 2 sobre o Império Romano. Até a próxima e boa atividade, que será o próximo vídeo.